Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Revelando a Bíblia 2020. Hoje é dia 24 de outubro de 2018 e caso você não seja inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sino e assim que possível, diante de todos os problemas mencionados por milhares de pessoas em vários canais, vocês irão receber a notificação, Por quê? Porque muitas pessoas vem reclamando que não estão recebendo a notificação quando os vídeos são enviados, não só por este canal, mas por vários canais, ok? Bom, pessoal, diante de tanta besteira que estão falando a respeito do Bolsonaro, esse vídeo aqui é com o suposto Bolsonaro anticristo. Estão inventando, é claro que isso é mais uma desinformação. Esse vídeo eu puxei ele, eu fiz o download do Facebook do Divino Borges. Ele já tem mais de 2 milhões de visualizações. Vocês podem encontrá-lo também aí no YouTube. E ele está começando já a gerar uma pequena polêmica, Por que pequena polêmica? Porque acaba se tornando polêmico. Porque pega os ignorantes, pega as pessoas que não têm conhecimento em relação à Bíblia. Não que eu seja mestre na Bíblia, eu não sou, acredito que ninguém seja mestre na Bíblia. Todos nós temos que aprender diariamente, com o que está escrito na Bíblia, principalmente com o que está descrito no livro de Apocalipse, onde cabe várias teorias, Inclusive já entrou aí a teoria de que o João Paulo II seria, que eu acreditei, certo? Vou ser honesto comigo mesmo, tenho que ser honesto comigo, tenho que ser honesto com vocês. Eu já acreditei nessa teoria lá no passado, que o João Paulo II seria a besta do Apocalipse. Então, vivendo e aprendendo com esses erros, com essa pequena inocência, que a gente toma mais cuidado com as teorias que são introduzidas diante deste livro do Apocalipse, e acredito em algo mais além. Acredito que esse tipo de conspiração, que esse tipo de teoria, que é bastante utilizada com o 666, que na verdade é um estigma, e vou deixar já um link aqui para vocês, que tem no próprio canal, com o que eu acredito hoje, aonde se encaixa com muito mais definição, dentro da história, dentro de um contexto histórico. Ele se encaixa perfeitamente com os fatos históricos envolvendo o Oriente Médio. Tá? Então, quando a gente falar ou ouvir em relação ao 666, a gente está falando de um estigma, certo? E esse estigma, na minha visão hoje, ele está muito mais relacionado com o Islã. Tá? Eu deixo esse link para vocês entenderem um pouco aqui do que eu acredito, do que eu acho que é o 666, ou seja, o 666. É um estigma que foi dado pelo apóstolo, não é um número 666, é um estigma, Xi, C-H-I, X-I, Xi, estigma, que representa 600/60/6. E aí a gente faz a soma, vai dar 666, certo? Então eu deixo esse link aqui para vocês, que está do canal. Eles escondem isso de você, o número 6, para você tentar entender o que pode ser, até o momento eu acredito nisso. Pode ser que no futuro a história mude, certo, pessoal? A gente tem que ser flexível, porque só o tempo pode responder essas profecias que estão na Bíblia, que estão no Evangelho e principalmente no livro de Apocalipse. Tá? Hoje eu acredito de todo o meu coração que isso se encaixa com o contexto histórico. Tá? Você pode encaixar isso com Apocalipse 17, com o contexto histórico dos outros reinos, conforme menciona aqui, no 13, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, o urso, o leão. Então esse contexto ele se encaixa com vários períodos
relacionado ao Oriente Médio, algumas partes da Europa, a Turquia, certo? Então todo esse contexto do livro de Apocalipse, na minha opinião, hoje, estudando muito em relação a isso, a vários acontecimentos, ele se encaixa com o Oriente Médio, não se encaixa com a América do Sul. Tá? A América do Sul, o Brasil, nesse contexto histórico, não se encaixa em nada. Então, o nome Bolsonaro, como essa pessoa aqui, Opa, me perdoe. Eu encostei no microfone aqui, esbarrei no microfone. Várias pessoas têm acreditado nessa mentira, têm acreditado nessa história. Acredito eu que é mais um agente da desinformação, tá? O nazismo, ele usava muito isso no período nazista. Eles eram mestres em criar teorias de desinformação. Vocês podem procurar aí pela história do trem fantasma, né? É uma delas, a tática da desinformação. Então isso, para mim, na minha visão, é mais um elemento utilizado como desinformação, para que as pessoas fiquem martelando, com dúvidas. O nome Bolsonaro dá 666. Mas aonde, pessoal? Aonde? A pessoa que fez esse cálculo aqui, ela viu que o nome Jair Bolsonaro poderia ser múltiplo de 6. E quando a gente faz do tipo uma gemátria, uma numerologia, esse método que essa pessoa usou aqui, eu vou rodar um pouco, não tem nada a ver com nenhum tipo de numerologia. Gostaria até que método que essa pessoa utilizou, porque ele usa a seguinte forma, o seguinte método. O A representa o 6 e assim vai dobrando, ou seja, o B12, C18, D24, E30, certo? E aí a pessoa, ela percebeu que somente uma parte do nome do Bolsonaro, ou seja, o sobrenome Bolsonaro, ela se encaixa perfeitamente, o nome se encaixa perfeitamente, e somando todas as letras vai dar 666. Só que eu pergunto para vocês, se o Bolsonaro é o anticristo, como vocês estão deduzindo em cima de uma grande mentira, porque isso sim é uma grande mentira, isso sim é uma grande falácia, não se encaixa em parte alguma da Bíblia, tá? Do livro de Apocalipse. A América do Sul, o Brasil, ele não se encaixa no Apocalipse 13, ele não se encaixa com o Apocalipse 17. Então, pessoal, eu não vou rodar o vídeo inteiro, porque se trata, na minha visão, de mais uma desinformação para desacreditar uma pessoa honesta, que é o caso do Jair Bolsonaro. E caso você queira fazer esses certos tipos de numerologia, você tem que fazer com o que é utilizado há muito tempo atrás. Se você quer fazer alguns cálculos baseados na gemátria, você tem que fazer com o nome completo. Você não pode fazer com uma parte do nome, né, ou uma parte do nome que condiz somente com o que está de acordo com seus interesses, no resultado que você quer que chegue. Então, para as pessoas utilizarem a numerologia ou a gemátria nesse sentido, vocês têm que usar o nome completo. E o nome completo do Jair Bolsonaro na numerologia, na gemátria, não dá 666. E mesmo se desse, não é só o nome Bolsonaro ou Jair Messias Bolsonaro. Existem milhões de nomes que se encaixam, que entram no 666. Certo? E aí tem uma coisa muito, tanto quanto pior quanto essa, tá? Eu vou minimizar o vídeo aqui. Espero que eu tenha explicado, que vocês realmente entenderam que o 666 do nome Bolsonaro não entra, porque ele não tem um contexto histórico, certo? O Bolsonaro não tem um contexto histórico, o Brasil não tem um contexto histórico, conforme tem que se encaixar o Apocalipse 13, o 12, 13, 14, 15, 16 e principalmente o 17.
tá? Ele tem que se encaixar com o Antigo Egito, ele tem que se encaixar com o Império Babilônico, ele tem que se encaixar com o Império Medo-Persa, ele tem que se encaixar com o Império Romano. E outra, principalmente na sétima cabeça, que está descrita lá no livro de Apocalipse 17, que muitas pessoas se enganam em relação à sétima cabeça, ela tem que se encaixar no antigo Império Otomano, que foi de 1299 até 1922. Então, se você fizer uma comparação do contexto histórico pelo qual o livro de Apocalipse e vários outros livros, como o de Daniel também, que se encaixa com o livro de Apocalipse, ele nos remete, ele nos manda olhar para esse contexto histórico dos antigos impérios, certo? E aí, como eu ia dizer, algumas pessoas, principalmente eleitores do Cabo da Ciolo, certo? Que também estão enfatizando que o Bolsonaro é o anticristo, que ele é o antimessias, que ele vai destruir o mundo, que ele vai destruir Israel. Se ele fosse destruir Israel, ele não estaria declarando, ele jamais declararia que apoiaria Israel. O anticristo, ele é contra Israel. O próprio nome já diz anticristo, anticristãos, anti-judeus, anti-Israel. O anticristo, ele vai odiar tudo que é de Deus, certo? Então, ele não se declara defender ou apoiar Israel. Pelo contrário. E aí, como eu estava dizendo, muitos eleitores do Bolsonaro, perdão, muitos eleitores do Cabo da Ciolo, que eu descobri, né, que são apoiados por aquele pessoal da Terra plana, né, muito sinistro. Parem para pensar um pouquinho. Esse pessoal louco que acredita que a Terra é plana, que na minha visão hoje entendo sim como uma parte do comunismo, como uma parte do nazismo, agentes disfarçados aí nesses movimentos, inclusos lá nas cartas Illuminatis, né? Que hoje eu entendo que pode ter sido um movimento criado pelos próprios comunistas, pelos próprios agentes nazistas, e estejam jogando isso nas costas da maçonaria, estejam jogando isso nas costas dos Illuminatis, né? Então é importante hoje você duvidar tudo que falarem a respeito da maçonaria, tudo que falarem a respeito dos Illuminatis, porque pode ser uma teoria. Acredito eu hoje, lá no passado, ainda preciso investigar muito mais em relação a isso, da qual eu acreditava, mais uma vez iludido, aí, mais uma vez enganado por esses desinformantes, por agentes do comunismo, nazismo, islamismo. Hoje eu tenho uma posição totalmente diferente, até mesmo porque eu peço para que você faça a mesma pergunta. Se faça a mesma pergunta, essas pessoas que estão se direcionando contra a maçonaria, né? Essas pessoas que estão se direcionando contra a maçonaria, pergunte a elas: qual foi o movimento que perseguiu a igreja? Quais foram os movimentos que perseguiram os cristãos, os judeus, os próprios maçons na Alemanha nazista? Foi o nazismo e o comunismo. No nazismo, os nazistas perseguiram não somente os judeus, mas eles perseguiram principalmente os maçons. E aí essa facada, essa infeliz, esse ato de terrorismo que foi praticado com o Jair Messias Bolsonaro com uma facada, ele nos acendeu, ele deixou bem claro quais são os movimentos que querem perseguir, censurar as pessoas aqui no Brasil. Quais são os movimentos que querem tirar a liberdade, principalmente da igreja, das pessoas livres, dos maçons, e propagar uma censura? Quais são esses movimentos, pessoal? Foi a maçonaria que atacou o Bolsonaro? Ou foi um militante do PSOL, militante do comunismo? É claro que foi um militante do comunismo. Então, esse atentado contra o Jair Messias Bolsonaro deixou bem claro o que nós temos diante do mundo.
nós temos o comunismo, islamismo e nazismo contra a maçonaria, contra a liberdade, contra a religião. Você já viu a maçonaria perseguir algum cristão aqui no Brasil? Você já viu o movimento maçom perseguir algum movimento religioso nos Estados Unidos? Na França? Na Inglaterra? Não, pelo contrário. O comunismo e nazismo e islâmico são os maiores perseguidores desse sistema, principalmente do religioso. Então olha só o jogo sujo que esse pessoal está fazendo com a nossa cabeça. Confundindo a nossa cabeça e fazendo um jogo extremamente sujo. E agora vem mais um jogo sujo desse pessoal tentando colocar o Bolsonaro como sendo 666, ou seja, o anticristo do livro de Apocalipse, mencionado por Deus que iria destruir o mundo no fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos? Sim, eu acredito que nós estamos no fim dos tempos. Mas o anticristo, a besta, o que é a besta? Quando a gente lê aqui, nesse trecho, tá? Que é exatamente esse trecho que alguns eleitores do Cabo Daciolo, terraplanistas, que fique bem claro, né? Muitos terraplanistas que apoiaram lá o Cabo Daciolo, que está dentro desse movimento, eles estão utilizando essa passagem da Bíblia para enganar as pessoas, para dizer que o candidato Jair Bolsonaro é a besta. Uma das cabeças da bestas, aliás, né? Esse versículo aqui, me perdoe. Esse versículo, o 3, o Apocalipse 13, 3. Eles estão usando essa passagem. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Ou seja, aquele momento que o Bolsonaro sofreu a facada, eles estão tentando encaixar como se o Bolsonaro é uma besta, é um monstro, certo? E a sua chaga mortal foi curada, ou seja, ele estava estava no momento de quase morte. E aí, o que eles alegam? Seguindo o versículo, e toda a terra se maravilhou após a besta. O que não é verdade, pessoal. O que é de uma tremenda mentira, o que é de uma tremenda desinformação e enganação. Se você acredita nesse pessoal, ou você gosta de ser enganado, ou você é realmente leigo, né, com o contexto histórico, é realmente leigo com a Bíblia, e eu digo que você precisa estudar muito mais a Bíblia, com as pessoas certas, certo? Não com esse movimento, não com essas pessoas, porque eles são portadores da mentira. E acredito eu que é para isso que eles vieram, como está descrito no Evangelho, que muitos falsos profetas viriam no fim dos tempos. E é verdade, isso já está acontecendo. Olha só a quantidade de falsos profetas. Falso profeta não é o Silas Malafaia, não é o Edir Macedo, o Marcos Feliciano. Esses falsos profetas que estão aí pelo YouTube tentando te enganar. Como esse pessoal está tentando fazer, colocar na cabeça das pessoas que o Jair Messias Bolsonaro é o 666. Só que eles se esquecem, fingem de se esquecer, né? Deturpam a palavra, distorcem a palavra de Deus, porque a palavra besta, ela não é atribuída a uma pessoa. O próprio contexto de Apocalipse, né? De várias passagens de Apocalipse, não só o 13, mas o 17, outros também que estão entre essas passagens, o Apocalipse nos mostra, nos revela, como eu disse anteriormente, que faz parte de um contexto histórico. A besta não é atribuída a uma pessoa, mas sim a um monstro. E o que seria esse monstro? Um reino. A besta não é uma pessoa, a besta é um conjunto de países, certo? Como foi no passado, como foi, por exemplo, o Império Egípcio, como foi a sétima cabeça, o antigo Império Otomano, certo? Foram várias cabeças. Isso é o monstro, isso representa a besta, não é uma pessoa.
certo? A besta não é uma pessoa. Então, esse versículo de Apocalipse 13, versículo 3, essa passagem, ela não pode ser atribuída a Bolsonaro. O nome Bolsonaro pode dar aí, segundo ao que você quer acreditar, nessa numerologia fajuta, né, mentirosa, que não é de um contexto fiel à numerologia, não é de um contexto fiel à gemátria. Já disse que para você calcular isso, você tem que usar o nome completo das pessoas, não uma parte do nome. Então isso dá a entender claramente que a pessoa, ou as pessoas, ou esses movimentos de desinformação do comunismo, do nazismo e do islamismo, eles mentem para você. Tudo o que eles querem é falar mal do Bolsonaro. Mas vocês podem observar que eles mal falam a respeito do candidato de oposição, Fernando Haddad. Né? Esses canais estão aí somente para atacar o Bolsonaro, criar qualquer tipo de conspiração, criar qualquer tipo de dúvida. Se houver uma teoria que se encaixe como essa, né, na Bíblia, eles vão utilizar e assim por diante. Então, fiquem atentos com esse pessoal da esquerda, fiquem atentos com essa falsa canhota que é do PSDB, certo? Outros partidos aí ligados ao PT, o PCdoB, PSOL, PSTU, PSDB, já disse, certo? Fiquem atentos e principalmente atentos a movimentos de terra plana, certo? Movimentos supostamente que são colocados aí como Illuminatis. Pensem ao contrário, pensem no jogo da desinformação. Eles estão jogando muitas conspirações nas costas dos Illuminatis. Eu deduzi isso há pouco tempo, para confundir a gente, para jogar a nossa visão, para que a gente pesquise a respeito da conspiração Illuminati. Certo? O que é uma grande mentira, o que é um grande absurdo. Enquanto você pesquisa em relação a esses tais Illuminatis, vem o comunismo, o nazismo, o islamismo com força, certo? Censurando, destruindo a religião, principalmente destruir a religião. Esse é o principal foco desse sistema da Hydra. Destruir a religião, destruir a família, destruir a tua liberdade. É simples assim. Então, pessoal, meus irmãos, fiquem atentos, certo? Principalmente agora no dia 28, onde nós estamos correndo um grande risco das urnas serem fraudadas. Tá? Apesar do número elevado de pessoas, do número esmagador que vai votar no Jair Messias Bolsonaro, é importante que a gente fique atento, muito atento no dia da votação, certo? Então é isso aí, espero ter esclarecido essa história dos 666 com o nome Bolsonaro. Não tem nada a ver, isso é uma desinformação, é uma mentira, não faz parte desse contexto histórico, não faz parte do contexto de Apocalipse 13, são informações distorcidas, estão usando a palavra de Deus para distorcer em relação ao comportamento que eles querem acreditar e fazer com que você também acredite nesse comportamento mentiroso, nefasto e perverso. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.